Bom, então a gente vai começar hoje vendo aí os processos de decisão markovianos. Como eu falei, esses processos vão ser usados para levar em consideração a incerteza com utilidades, de forma a maximizar o que é melhor para o agente naquela perspectiva de maximização da utilidade esperada que a gente comentou na aula anterior, né? Mas também se trata de maximização de utilidade esperada, não de uma decisão única, pontual, mas de uma sequência de ações que o agente vai tomar à medida que ele interage com o ambiente. Certo? Bom, então a gente está no contexto de uma busca por ações, pelas melhores ações, né, mas com incerteza, né? Então, por isso que a gente está chamando aí de busca não determinística, porque os resultados das ações do agente não são totalmente determinísticos. Então, como primeiro modelo aqui, primeiro exemplo, a gente vai trabalhar com esse exemplinho chamado Grid World, que é um problema tipo labirinto, onde o agente está numa grelha aí, que está cercado por paredes, né? E, por exemplo, isso aqui esse quadradinho marrom é cercado por paredes, o agente não consegue ir para esse ponto, certo? E nota que o agente a gente enxerga esse mapa aí, né? Mas o agente não enxerga esse mapa, né? Ele vai recebendo as informações sensoriais ao explorar o mapa. E também a gente tem incerteza aí representada da seguinte forma: as ações do agente, né, no caso é um agente único aí, elas não se comportam sempre como planejado. Então, quando o agente mandar avançar, ir para frente, na verdade nem sempre ele vai para frente, certo? Nesse exemplo aí inicial, em 80% do tempo a ação dele ir para frente faz ele andar para a esquerda, ou quer dizer, em 80% do tempo, aliás, ele faz o que ele realmente mandou, certo? Ou seja, se ele mandar avançar, de fato ele avança. Mas em 10% do tempo, se ele mandar avançar, mas ao invés disso, ele vai 90 graus para a esquerda em relação a avançar. E em 10% do tempo, ele vai 90 graus à direita. Certo? E se ele mandar avançar, por exemplo, e a ação de fato mandar ele avançar, e tiver uma parede na frente, aí o que vai acontecer é que ele vai ficar parado no mesmo lugar. Certo? E aí a cada passo que o agente executa nesse modelo, ele pode receber uma recompensa cada vez que ele executa um movimento. Certo? Muitas vezes essa recompensa é negativa, ou seja, cada vez que ele explora mais o labirinto, ele vai perdendo ponto, digamos assim, certo? E aí tem recompensas que vêm ao final, recompensas maiores. Aqui nessa figura representado aí pelo +1, que tem um cristalzinho, diamante, sei lá, que é um estado final em que ele recebe uma grande recompensa positiva, como se ele tivesse ganhado o jogo. E o -1 é um estado final que ele recebe uma grande recompensa negativa, como se ele tivesse perdido o jogo, certo? E nota que esses dois estados são finais, ou seja, uma vez que ele cai aí, a única ação dele é acabar, sair e acabar a exploração. Então o objetivo do agente vai ser o quê? Vai ser maximizar a soma das recompensas, certo? Que são as recompensas que ele vai recebendo ao longo da execução, enquanto ele explora, e mais a que ele recebe no final, certo? Então a gente está assumindo aí maximizar, ou seja, quanto maior
melhor, né, positivamente. Então, ó, se fosse um quadro desse determinístico, a gente teria, toda vez que a gente manda realizar uma ação de avançar, ele de fato avança, como está nessa figura aí. Mas, como a gente falou, não é o caso, né? Então, por exemplo, se ele tiver nessa configuração que ele está ao lado de um negócio aí mortal, onde ele aqui está representando que se ele cair nesse fogo, tipicamente ele vai receber uma grande recompensa negativa e é um estado final, a gente morre, digamos assim. Então, nesse caso aí, se ele estiver ao lado e mandar ir para cima, né, usando aquele modelo que a gente comentou anteriormente, em 80% das vezes ele de fato iria para cima, mas em 10% das vezes ele iria para a esquerda e cairia no buraco, e em 10% das vezes ele iria para a direita e terminaria, depois dessa ação, nessa posição aqui, no canto inferior direito. Bom, aí quais são os elementos aí do modelo que a gente vai usar para representar essas coisas? O nosso modelo MDP, de Markovian Decision Process, vai ser definido por esses elementos aí. A gente vai ter um conjunto de estados, a gente vai chamar aí o conjunto de estados de S maiúsculo, e aí a gente vai usar letras minúsculas para dizer os elementos dele, né? Então, estados S minúsculos pertencem ao S maiúsculo. A gente vai ter um conjunto de ações que a gente está representando aí pelo conjunto A maiúsculo. Uma função de transição, o que é isso? Isso vai ser o que vai nos dizer as probabilidades. Uma vez que você esteja no estado S e execute a ação A, qual a probabilidade que você vai parar no estado S', certo? Então isso aí que vai codificar aquela nossa história, por exemplo, de 80% das vezes, que ele manda para frente vai e etc. Certo? Então isso aí também é chamado de modelo de transição ou de dinâmica de transição. E a questão da recompensa a gente vai representar utilizando essa outra função, né, que diz qual é a recompensa você estando no estado S e executando a ação A e tendo ido parar no estado S' ao executar isso aí. Certo? Em alguns exemplos ou em alguns contextos, isso pode ser mais simples. Por exemplo, aqui, note que a recompensa no formato genérico aí, RSA, S', ela pode ser diferente para cada estado e para cada ação que ele executar e para cada lugar onde ele vai parar ao executar, né? No RSA, S'. Aí alguns modelos mais simples pode ser que ela dependa simplesmente do estado, por exemplo, CRS, ou então do estado em que ele foi parar, RS', certo? Ou você pode ter ainda coisas mais simples do tipo, é constante, por exemplo, mas isso vai ser menos interessante, né? Até porque a gente tem estados finais tipicamente com funções de recompensa diferentes. Ou com valores de recompensa diferentes, que diga. E aí a gente vai ter um estado particular, que é o estado inicial, né? E muitas vezes um conjunto de estados finais, né? Como nesse nosso exemplo aí, a gente tem 2 estados finais nessa figura, né? Aí está dizendo talvez porque existe o caso e as aplicações em que a gente usa um processo de decisão markoviano que rodam para sempre, certo? Ou seja, nunca acaba o negócio. Então pode não ter estado final, certo? Mas nesses nossos exemplos aí iniciais, a gente vai ter estados finais. Aí note que a gente está num contexto de busca não determinística, né? Que a gente poderia usar SpectMax, mas na verdade, como a gente comentou já antes, né? O SpectMax em a gente podendo usar o modelo do MDP,
vai ser mais interessante do que o SpectMax, porque lembre-se que o SpectMax, toda vez que a gente estava num estado, a gente tinha que rodar a busca para decidir o que fazer ali, né? Aí no MDP a gente vai poder, em algumas situações, calcular a priori a política ótima e seguir ela, sem ter que toda vez que você está no estado ter que rodar uma busca SpectMax. Bom, aí tem uma demonstraçãozinha aqui. Esse programinha vocês podem baixar e vão usar quando for fazer a lista de exercício, em que um dos elementos dele, além do Pac-Man que a gente já viu, tem aquele modelozinho de grelha que é esse grid world aí. Bom, então aí está mostrando uma figura como aquela do robozinho, né? Em que seu agente é esse pontinho azul e aqui é um cercado de paredes, digamos, isso aqui é inacessível e tem dois estados finais, certo? Nota que o agente no começo de tudo nem sabe de nada, não sabe que tem que é esse a configuração, né? Não sabe que esses caras são estados finais. Ele não sabe de nada, basicamente. Ele só sabe que ele está em algum lugar e pode mandar avançar, certo? Ou pode girar para a direita ou para a esquerda, as ações que ele tiver disponível naquele momento, certo? E aí está mostrando os valores. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas o que esses valores vão representar é tipo qual é a utilidade esperada para o agente se a partir desse quadradinho ele agindo de forma ótima. Tá? No começo, quando ele não sabe de nada, tem 0 para tudo aí. Tudo foi inicializado com 0. Certo? Aí a gente vai ver que à medida que ele vai explorando o ambiente, aí ele vai começando a descobrir o que são esses valores aí que vão ser representados nesses quadradinhos, certo? Então nessa primeira simulação aí você mandou andar um pouquinho e aí no final ele parou num estado final lá que só tinha ação de sair disponível para ele e aí acabou e terminou o negócio, certo? Então nesse exemplo inicial aí os valores permaneceram em 0 porque não está rodando nada do modelo do MDP para ir atualizando valores, nada. Ele só está explorando e o ambiente aí com as ações disponíveis para ele até que ele chegou no estado final e aí a executação de sair terminou. Certo? Então, ó, nesse exemplo ainda também, a bolinha azul lá está se mexendo manualmente com as setinhas lá da pessoa que estava executando, certo? Então, por isso que tem ali no slide dizendo Grid World manual. Mas a gente vai ver que uma das coisas que a gente vai precisar fazer quando a gente quiser, se tiver numa situação dessa, é fazer com que o agente explore o ambiente. Né? E aí a gente vai falar sobre essas questões de exploração também mais na frente. Certo? Bom, aí ó, note que o que a gente quer saber quando a gente tem um problema desse é o que é que o agente deve fazer a cada momento, certo? Então note que o que a gente procura é algo como está mostrando nessa figura aqui, um mapa do tesouro, né, que lhe diz como seguir, né? Então, por exemplo, isso aqui está representando um grid world daquele, e as setinhas estão dizendo, ó, se você estiver nesse quadradinho, tome a ação de ir nessa direção, certo? Então, por exemplo, se você estiver aqui, você vai andar para a esquerda e não para cima, porque aqui é a recompensa negativa, certo? O estado final da recompensa negativa. Então, o que se busca, né, é esse plano ótimo, né? Ou seja,
o que, seguindo ele, o agente teria a maior utilidade esperada no final. Lembrando que o que acontece no final, você soma todas as suas recompensas, desde que começou até o que você recebeu no final, e essa soma aí é que a gente quer que seja o maior possível, certo? Então, esse mapinha que a gente está procurando é o que a gente chama de uma política ótima, certo? Então a gente costuma chamar de política π, certo? Onde π é uma função que mapeia um estado a uma ação, tipicamente. Você está no o que você quer saber, o que esse mapa diz é: eu estou em determinado estado, que ação eu devo tomar, certo? Então pode ter N políticas diferentes, né? Mas você quer uma política que seja ótima, né? Então nessa política ótima, ela vai ser tal que ela vai maximizar a utilidade esperada do agente se ele seguir essa política. Aí note que se você tem uma política como está mostrando aqui, né, desenhado, você tem uma espécie de agente reflexivo, né, onde você tem um mapeamento de estado para ação. Agora, lembrando que quando a gente fez por SpectMax, uma busca determinística usando SpectMax, a gente não calculava políticas completas, né? A gente calculava apenas a cada busca qual era a ação que se deveria tomar em determinado estado, certo? Aqui a ideia é que a gente possa computar a política ótima, certo? Aí você pode achar que esse negócio só serve para criar agente reflexivo, assim, tem uma tabela e pronto. Não, a gente vai ver depois que a gente vai usar esse modelo para aprendizagem, ou seja, a política meio que vai evoluir ao longo das interações que o agente tiver com o ambiente. Tá? Então a gente teria uma política ótima, entre aspas, dinâmica. Tá? Bom, aqui está mostrando essa política do desenho é de fato uma política ótima quando a recompensa que você recebe nos estágios não terminais é menos 0,03 e a do final é mais 1 e menos 1. Mais 1 para o bom e menos 1 para o ruim. Note que esses valores vão ser importantes. Esses valores de recompensa vão ser fundamentais para determinar qual vai ser a política ótima, certo? Então, por exemplo, aqui nesses exemplos todos aí está considerando o mesmo valor de recompensa para os estados não terminais sempre, certo? E o valor de recompensa está listado aí. Aí note que, esse aí é menos 0,01. O anterior aqui era menos 0,03, certo? Então note que aqui ele está sendo mais penalizado por demorar mais a terminar, né? Ficar passeando lá pelo ambiente. Enquanto que nesse aqui ele está sendo menos penalizado, certo? Então ele pode se dar o luxo de passear mais em algumas situações. Isso aí se reflete na política ótima. Então note que, nesse aqui, ele estando nessa posição ao lado da caveira, a política ótima manda ele ir para cima. Mas isso tem um certo risco, porque em 10% dos casos ele vai para a direita e cai na caveira, certo? Mas ele está assumindo esse risco porque ele já está sendo relativamente bem penalizado ao ficar passeando, certo? Agora, já quando a recompensa dos estados não terminais é menos cruel para ele, aí ele pode se dar o luxo de que se ele tiver aqui, por exemplo, no mesmo lugar, né, ali do lado da caveirinha, que aí está representado pelo menos 1, então, ao invés dele ir para cima e correr o risco de cair no estado menos 1, é mais negócio para ele ficar batendo cabeça na parede até que ocorra os 10% e ele vá para cima, por exemplo, certo? Então, a mudança dos valores de recompensa reflete-se na mudança da política ótima quando a gente a calcula, certo? A gente ainda vai falar de como calcular a política ótima, essas coisas. Aqui está um outro exemplo, né, que é o anterior,
do menos 0,03, que já muda, né, naquela posição, pelo menos que eu falei para vocês. Aí aqui está piorando, tá vendo? Ele está sendo bem penalizado agora. Para dizer menos 0,03 pulou para menos 0,4. E aí veja que já tem uma mudança importante aqui, que por exemplo com menos 0,03, ele estando aqui, a política ótima ainda diz para ele dar a volta para seguir esse caminho. Ou seja, não recomenda ele se arriscar por aqui, onde ele pode cair no menos 1. Já quando ele está sendo muito penalizado, cada vez que ele anda uma casinha, né? Então, ele estando aqui, ó, já a política ótima é ele se arriscar mesmo, certo? Porque o que ele vai levar de cacetada se ele desse a volta ia ser maior do que, assim, esperado, né? O final das contas, o esperado seria pior do que ele assumir o risco. E finalmente, em menos 2, que seria uma penalização extremamente alta, né, para andar qualquer coisa, veja que ele vira um agente suicida, que ele quer acabar o mais rápido possível o jogo, seja como for. Certo? Então, se ele está aqui, ele melhor é se matar, certo? Pelo menos você ganha logo menos 1 e acabou, do que você ficar andando e levando menos 2 sempre. Bom, então esse modelo aí é chamado de processo de decisão markovianos, né? O Markov vem desse sujeito aí, chamado Andrei Markov, que viveu antes dos computadores, né? Então isso é uma coisa que vem da matemática, né? Da probabilidade. E grosso modo o que esse processo de decisão markoviano assume como hipótese é que para você tomar uma decisão em cada momento, você só depende do seu estado atual. Certo? Então, por exemplo, né, aí, é por isso que tem essa formulazinha aqui, está dizendo que a probabilidade de você no tempo t mais 1 parar em S', dado que seu histórico de estados e ações que você tomou foi esse aqui, né? Em T você tomou a ação T, em T-1 você tomou a ação T-1 até o começo dos tempos, né? Vai ser a mesma coisa da probabilidade de você chegar no mesmo lugar, considerando somente o atual, ou seja, o estado que você está no tempo T e a ação que você toma no tempo T. Certo? Ou seja, toda essa coisa do passado aqui não importa, certo? Então, nos processos markovianos tem essa característica aí, certo? Aí você pode pensar, isso significa que só pode usar processo de decisão markoviano para ambientes episódicos, se vocês lembrarem lá aquelas classificações de agente, lá dos sistemas inteligentes, né? Aí nos ambientes episódicos que era assim, né? Você para tomar uma decisão num momento, aquilo é um episódio, tudo só depende daquilo, né? Então a resposta aqui, embora pareça, não é o caso, porque assim, você pode fazer uma gambiarra que é de incluir no estado as coisas que vão dependendo de para trás, certo? Ou seja, vai ficar mais complicado a representação do estado, mas é possível levar em consideração o histórico com o processo de decisão markoviano ainda. Tá? Bom, aqui está um exemplo simples, que é um carro autônomo que quer viajar rápido e para longe. E aí você tem esse modelo de transição aí, com valores de probabilidade e de recompensa, como está mostrando a figura. Então veja que essa figura aí diz, na verdade o motor do carro pode estar frio ou quente, e se você forçar demais ele ferve e aí acabou, você não consegue chegar onde você quer, certo? Ao mesmo tempo você quer chegar o mais rápido possível, então você tem interesse de acelerar quando dá, né? Para ir mais rápido. Então esse modelo de transição aí basicamente está mostrando coisas assim, quando o carro está frio, aqui no canto direito, ou esquerdo que diga, aqui no canto esquerdo, quando o carro está frio,
Se você mandar diminuir, aí tem probabilidade 1 de continuar no estado o carro está frio. E aí você recebe uma recompensa de mais 1. Certo? Se o carro estiver frio e você mandar acelerar, aí você tem probabilidade meio dele ir para o estado quente e você recebe uma recompensa mais 2. Certo? Que você conseguiu avançar mais. E você tem probabilidade 0,5 de ele continuar frio e você recebe a mesma recompensa. Certo? O que importa é que você andou muito nesse momento. E quando você está no estado quente, aí você tem, se mandar diminuir, né, 50% de chance de ir para frio e recebe 1, e 50% de chance de continuar quente e recebe 1. E se você mandar acelerar, aí você tem probabilidade 1, né, 100% de chance do carro ferver. Certo? Então, esse aí é um modelinho aí de transição desse exemplo simples. Então você tem 3 estrados, né, frio, quente, ferveu, 2 ações. Note que quando você acelera, você ganha recompensa em dobro, né, desde que você não faça essa besteira aqui, final, né, de ferver o carro. E aí a gente poderia fazer uma árvore de busca, né, para decidir que decisão tomar. Então nota aí que está mostrando o carro frio, né, e o azulzinho, a seta azul para a esquerda é diminuir e o para a direita é acelerar, né? E aí tem os nós de chance verdinho, como a gente viu na vez passada. Então, aqui do lado esquerdo, se mandar diminuir do frio, aí tem 100% de chance de continuar frio, então tem só esse nó aqui, né? E se você mandar acelerar, tem 50% de chance de continuar frio, 50% de chance de ir para quente, né? E assim por diante, ou seja, aqui se mandar frio, 100%, 50%, aquela história de sempre. E aqui, finalmente, se estiver quente, se você mandar diminuir, tem 50% de chance de frio e de quente. Se mandar acelerar, 100% de ferveu. Certo? Então, nota que essas coisas podem ser representadas por uma árvore de busca, como a gente viu antes. Aí, note que quando a gente está num estadozinho, então, do nosso MDP, no Grid World da vida, a gente tem abaixo dele algo como uma busca Spectrum Max, né? A gente poderia representar dessa forma. Note que a gente está no estado, a gente tem um conjunto de ações disponíveis, aqueles E pequeno pertence ao A grande para esse estado, né? E quando a gente decide tomar uma ação, aí a gente está no nó de chance, né? Que segue, estou no estado e vou tomar determinada ação. Esse estadozinho a gente chama no modelo de MDP de estado Q, certo? É tipo, eu estou no estado S e vou tomar a ação A. Tá? E o que acontece? Quando eu estou num estado e decido tomar uma ação, aí eu posso ir para diferentes estados por causa da incerteza, né? Pode ser que vá para diferentes estados. Né? Então, isso aqui vai ser a transição, né? E o que o nosso modelo de transição lá, o TSA, linha, nos diz é justamente qual é a probabilidade, né, de você ir parar nesse S', dado que você estava no estado S e decidiu tomar a ação A. Certo? E aí no modelo do MDP, ao isso acontecer, né, a gente recebe uma recompensa. Né? Aí note que quando a gente falou, né, como é que essas coisas funcionam, a gente falou que o que a gente quer no final é maximizar o total de recompensas.
né, que o agente tomou. Então, a gente vai ver que, bom, a utilidade que nos interessa, que a gente mede no final, é a utilidade da sequência de decisões que foi tomada. E isso que a gente quer maximizar, certo? Agora, então a gente tem que pensar sobre como decidir sobre sequências de recompensas, né? Notando que cada vez que o agente toma uma ação no modelo, ele recebe uma recompensa, né? Então, uma coisa clara, né, é que mais recompensa é melhor do que menos recompensa. Então, por exemplo, se você tem essa sequência de recompensa, 1, 2, 2, e outra sequência de recompensa 2, 3, 4, aí a gente pode dizer sem muita briga que 2, 3, 4 é melhor que 1, 2, 2, certo? Agora, tem uma outra questão ainda que diz respeito às sequências, que é se faz diferença o quando você recebe as recompensas, certo? Se é melhor recompensa agora ou recompensa depois. Então, se isso faz diferença ou não. Então, por exemplo, nesses dois exemplos aí, veja que a soma é a mesma, 1, certo? Mas, na primeira, você só recebe a recompensa 1 no final, na terceira. E na primeira, você recebe a recompensa 1 já no começo, certo? Então, isso pode ser diferente, né? Pode ser mais interessante você receber agora do que receber no futuro, certo? Por exemplo, você pode perguntar, alguém pode perguntar, você quer receber seu salário agora ou você prefere esperar um mês, ou pode esperar um mês e eu lhe pago? E, claro que você vai preferir agora, se ele pode lhe dar a possibilidade de pagar agora, para que você vai esperar um mês, né? Então, veja que é razoável maximizar a soma das recompensas, era o nosso objetivo stated lá no começo, né? Mas também pode ser razoável preferir recompensas agora do que recompensas no futuro, certo? Então, uma solução que é usada para modelar isso no modelo MDP, modelar no modelo é meio pleonasmo, né? Bom, o que é usado frequentemente é que o valor das recompensas declinam exponencialmente, certo? Na verdade, você vai ter um multiplicador para a recompensa que diz respeito a quando ela foi dada e esse fator vai decrescendo, certo? Ou seja, se você receber 1 agora, ele vale 1, por exemplo. Mas se você receber ele só no próximo passo, aí vai valer gama vezes 1. Né? Tá só gama porque é 1 vezes gama, gama. Gama é o fator de desconto, certo? Por exemplo, se gama for 0,9, aí no próximo passo você receber 1 só vale 0,9 na soma, certo? E aí, se você recebe um negócio só daqui a 2 passos, ele vai valer gama ao quadrado só, o 1 que você recebeu, certo? E nota que gama sendo um número entre maior que 0 e menor que 1, aí esse negócio vai decrescendo e cada vez as coisas futuras vão valendo menos em relação ao que você recebe agora. Então, o que acontece, né, se você imaginar a árvorezinha como a gente desenhou lá, né, há poucos slides atrás, com os estados Q e tal. Então, o que acontece é que quando a gente vai descendo na árvore, a gente vai multiplicando as recompensas pelo fator de desconto de acordo com o nível aí, né? Então, no primeiro nível, imediato é 1, desceu um nível é gama, desceu 2 níveis é gama ao quadrado, né? E assim por diante. Isso também vai servir para um truque matemático, certo? Porque, na verdade, com o fator de desconto é mais fácil os algoritmos, certo? Um fator de desconto entre 0 e 1 do que se não tiver fator de desconto. A gente vai comentar sobre isso, mas o que acontece é que com o fator de desconto, há garantia de convergência nos algoritmos que a gente usa, que são iterativos, e sem fator de desconto não há garantia assim no quadro qualquer. Pode ser, você pode provar que em algumas situações que há garantia, mas aí já é mais complicado, não tem uma garantia universal que vai convergir. Teria que levar em consideração mais coisas. Então, aí com isso, com o fator de desconto, então, por exemplo, a utilidade de uma sequência 1, 2, 3
de recompensas seria, com fator de desconto 0,5, né, como está mostrando aí, 1 vezes 1, porque é o imediato, né, aí que você recebe total. No segundo passo você recebe a recompensa multiplicado pelo fator de desconto, então 0,5 vezes 2. E no terceiro passo, né, o fator de desconto ao quadrado vezes a recompensa, que fica 0,5 vezes 3. Então, o seu somatório de recompensas seria o resultado disso aí, certo? Então, veja que você fazendo isso, aí vai ser diferente, né? Você fazer a utilidade da sequência 1, 2, 3 vai ser menor do que a utilidade da sequência 3, 2, 1, por exemplo. Bom, outra coisa aí que a se levar em consideração é quanto às preferências do agente, se elas são estacionárias ou não. O que é que isso significa? Bom, a gente vai, a princípio pelo menos, assumir que as preferências dos agentes são estacionárias. O que é que isso quer dizer? Isso simplifica também o cálculo das coisas, que diz o seguinte, ó, se você prefere uma sequência de recompensas a outra, como está mostrando aqui em cima, ó, a sequência de recompensas A1, A2, taranã, é preferível, né, esse símbolozinho é para dizer que é preferível, a sequência de recompensas B1, B2, taranã, certo? Aí o que está dizendo aí é que se essas preferências forem estacionárias, então vai ser verdade que se essa mesma sequência aparecer com qualquer coisa antes, as duas mesmo, você vai continuar desde que seja a mesma, né? Então, assim, você tinha essa preferência sobre essa recompensa, certo? Agora você está comparando, no final aqui é a mesma coisa, daqui para frente é a mesma coisa que A1, e daqui para frente é a mesma coisa que B2, ou que B1, B2, treinando. Sendo que agora você tem antes dela um prefixo comum, um R, que foram recompensas que você recebeu no passado, iguais. Um histórico passado igual, né? Aqui R e aqui R. Então, se você prefere esses dois dessa forma, sem o R, se você botar qualquer R na frente igual nos dois, você vai continuar com a mesma ordem de preferência, certo? Então, essa sequência R seguida de A1 a 2 vai continuar sendo preferível a essa sequência R seguida de B1, B2, certo? Desde que o R seja o mesmo. Então, se isso for verdade, suas preferências são estacionárias. Quando é que é estacionária, quando é que não é? Algumas vezes não é estacionária por questões, por exemplo, quando você tem que tomar uma decisão com tempo limitado, senão você vai perder muito. Então, pode ser que as preferências então não sejam mais estacionárias, porque quando você tem tempo, você pode ficar perdendo tempo com besteira, fazendo coisa, e quando não tem mais tempo, você tem que, agora não pode mais isso, né? Então isso aí tipicamente não seria estacionário, essas preferências. Bom, aí a gente usa isso aí porque isso tem a ver com que se nossas preferências tiverem características desse tipo, então as preferências sobre sequências de recompensas podem ser modeladas ou por uma função de utilidade aditiva, ou seja, vai ser uma soma das recompensas, ou por uma função de utilidade aditiva assim, com um fator de desconto, como está mostrando aí na segunda linha. Aí nota que na verdade você pode até dizer que essas duas são uma coisa só, onde é uma utilidade descontada, onde o gama pode ser 1 ou pode ser entre 0 e 1. Porque se for 1, aí cai na de cima. Bom, aqui é só para reforçar, né, isso que a gente está dizendo. Então, por exemplo, se você tiver esse mini grid aí, com recompensa 10 do lado esquerdo e recompensa 1 do lado direito, 10 no A é no 1, e você tem as ações direita, esquerda e sair, onde sair é só disponível no estado A e no estado E, que são estados terminais, e transições determinísticas. Então, nem tem aquela história de que em tantos por cento dos casos dá diferente do que você pensou. Então, se você tiver um fator de desconto 1,
qual é a política ótima que você tem, certo? Então, a gente poderia ver essas coisas assim manualmente, né? Então, por exemplo, se você, para cada quadradinho, né? Se você tiver nesse quadradinho aqui, com fator de desconto 1, você vindo para cá, você recebe 10, né? Porque não perde nada. E se você se você vir para cá é 10. Se você vir para a direita, aí você sempre vai receber menos que 10, né? Se você for e voltar, vai ser menos que 10. Quer dizer, vai ser no máximo 10, né? Não faz sentido. Se você ficar vindo para cá, vai ser no máximo 1, né? Então, a política ótima aqui desse quadradinho vai ser esquerda, certo? E assim por diante. Esse quadradinho aqui também vai ser esquerda. Na verdade, todos eles vão ser esquerda, né? Porque não tem porquê, né? Ir pro lado de lá. Mas se a gente pegar esse aqui, por exemplo, aí já vai ser diferente, né? Porque se você tiver aqui, você num passo só vai receber essa recompensa. Mas se você vier para cá, aí aqui você vai ter os fatores de desconto aplicados, né? Então você vai ter 0,1, 0,01, 0,001 vezes isso, ou seja, vai dar bem menor do que vai 1, certo? Então, na verdade, aqui a política ótima vai ser ir para a direita, certo? E assim por diante. Aí outra questãozinha aí para fazer em casa para você calcular qual é o gama, tal que tanto faz ir para a direita ou esquerda se você está no estado D, tá? É só fazer a continha. Bom, outra questão a gente quer, note que eu falei lá no comecinho que cada quadradinho daquele a gente queria descobrir, de certa maneira, qual é a utilidade esperada a partir dele se eu agir de forma ótima. Aí a questão é que se a gente tiver uma configuração em que o jogo não termine, por exemplo, né? Por exemplo, não tem estado final, coisa do tipo. Isso significa que as recompensas vão ser infinitas? Ou seja, basicamente você não conseguiria calcular uma política ótima porque todos os valores seriam infinitos. No final a soma é infinita. Né? E aí começa a aparecer a vantagem daquela coisa do fator de desconto entre 0 e 1 estritamente menor do que 1. Certo? Que uma das coisas para não dar esse problema é o fator de desconto. Mas não é a primeira que a gente está falando aí. A primeira que a gente está falando aí bom, você pode resolver esse problema dizendo que não dura para sempre porque o horizonte é finito, a nomenclatura usada. Ou seja, acaba depois de um número de passos, chamado de T grande aí, certo? Aí note que se o horizonte for finito, aí você vai estar naquele quadro de as coisas não são estacionárias, as preferências não são estacionárias, porque a política ótima vai depender do tempo restante, certo? Tipicamente. Então esse quadro aí é até mais complicado de tratar, por conta de políticas não estacionárias. Aí outra possibilidade, que acaba sendo mais simples, de não ficar com recompensas infinitas, sem precisar recorrer ao horizonte finito, é ter fator de desconto estritamente maior que 0 e estritamente menor que 1. Tá? E aí note que a variação entre 0 e 1 né, vai de certa forma controlar quanto é mais importante ganhar no curto prazo em relação ao longo prazo. Né?
Bom, então note que, colocando aquela formulazinha, né, que a gente viu nos slides para trás aí, da utilidade de uma sequência com fator de desconto, se a gente considerar um horizonte infinito mais com fator de desconto, a gente teria essa conta aqui, né? É um somatório do que você vai receber desde o tempo zero até o tempo infinito, né? Um somatório infinito em que você tem a cada momento, né? Você recebe esse tanto aqui, o fator de desconto elevado ao passo lá que você está, no T, vezes a recompensa daquele momento T, né? Ok. Aí, um resultado importante e bom para a gente é que, na verdade, com isso aqui, com o fator de desconto entre 0 e 1, essa soma ela não é infinita. Ela é limitada por esse valor aqui, que é R max sobre 1 menos gama. A gente vai ver daqui a pouco essa continha aí. Mas, se der tempo. Mas, o que é R max? R max é tipo, de todas as recompensas possíveis, a maior de todas é essa. Certo? Então, esse é R max. Então, se o fator de desconto está entre 0 e 1, estritamente, né? Então, essa soma é limitada, ou seja, ela é menor ou igual a esse valor, R max sobre 1 menos o fator de desconto. Certo? Ou seja, não é infinita e então dá para calcular. Vai dar para calcular. Oi? É melhor receber coisas boas antes do que depois, né? Outra possibilidade é você ter, para não gerar coisas infinitas, né? Além do horizonte infinito e do fator de desconto, é ter um chamado estado absorvente, né? Que garante um término por alguma... Você consegue mostrar aqui, para toda política, um estado terminal eventualmente vai ser alcançado, certo? Qualquer que seja a política. Aí, se você conseguir mostrar isso, aí você também não vai cair no infinito, né? Bom, aqui é só para mostrar essa continha, né? Aqui, para mostrar que isso é limitado, não é muito difícil de ver. Então, note que isso aí é a utilidade de uma sequência de recompensas infinita, né, que vai de R0 até R infinito. Então, é um somatório do tempo igual a 0 até o infinito, do gama elevado ao t RT. Aí, considerando o R max a maior utilidade da grelha, a maior recompensa, né, possível, então a gente pode dizer que esse somatório aí é menor ou igual, né, essa utilidade dessa sequência infinita é menor ou igual à do somatório se a gente substituísse o RT pelo Rmax. Ou seja, se todo mundo desse a recompensa máxima, ao invés da recompensa que dá de fato, então esse novo somatório infinito aí ia ser necessariamente maior ou igual do que o real, certo? Agora, como a Rmax é uma constante, né, e aparece aí no somatório, então a gente pode tirar ela do somatório, né, e botar ela multiplicando o somatório, como está aqui nessa linha. Então a gente aqui passou para fora do somatório e o somatório infinito ficou só do fator de desconto elevado a t, né? Aí aqui está mostrando expandindo o somatório, né? Isso no final das contas vai ser 1 mais gama mais até infinito. E aí, se a gente olhar quanto vale esse pedaço infinito aqui, né, que está sendo chamado aqui de S infinito, aí isso aí, se fosse um N limitado, né, seria essa soma aqui até o N. Aí, se a gente multiplicar os dois lados da igualdade por gama, fica com isso aqui, né? Gama SN igual a gama vezes isso. Aí o 1 vai virar gama, o gama vai virar gama ao quadrado e assim por diante, até que o gama N vira gama N mais 1. Aí se a gente pegar
esse cara aqui e subtrair desse, aí vai dar esse lado, do lado direito, né, vai dar esse lado menos esse lado aqui, certo? Aí quando a gente fizer essa subtração aqui do lado direito, veja que esse gama vai anular com esse ao quadrado vai anular com esse. Aí no final das contas só vai ficar esse 1 aqui sobrando, né? E esse gama n mais 1. Né? Ou seja, isso vai ficar isso aqui. Certo? Aqui só está botando o Sn em evidência desse lado. E aí a gente tem que o Sn é 1 menos gama elevado a n mais 1 sobre 1 menos gama. Então nota que isso aqui é com n infinito, né? Aí se a gente quer saber qual é o valor para o infinito, n infinito, aí é só fazer o limite com n tendendo ao infinito de sair. Né? Aí o limite de sair com n tendendo ao infinito, note que se n tende a infinito e esse cara aqui está entre 0 e 1, então ele vai ser tipo uma potência de um número entre 0 e 1, né, infinita, ou seja, isso aqui vai tender a 0, então aqui em cima vai ficar só 1 e pronto, e vai ficar nisso aqui, certo? Então a gente pega isso aí, lembre-se que isso aí era só um pedacinho, isso aí era esse pedacinho, né? Então só falta multiplicar por Rmax agora, que aí a gente chega naquilo que a gente tinha colocado no slide anterior, ou seja, que essa soma aqui é limitada para o Rmax sobre 1 menos gama. Rmax vezes 1 da Rmax sobre 1 menos gama. Certo? Pronto, ou seja, isso aí tudo é só para mostrar que o gama estritamente maior que 0, estritamente menor que 1, resolve nosso problema da soma da utilidade de uma sequência infinita qualquer, mesmo se o negócio não acabar, não é infinito, é limitado. Certo? Bom, recapitulando as principais coisas que a gente já viu até agora. Então a gente vai ter um modelo que vai permitir a gente computar políticas ótimas num contexto de incerteza, onde a gente tem esses elementos, conjunto de estados S grande, um estado inicial S0, um conjunto de ações, lembrando que cada estado pode ter um conjunto de ações diferente disponível para ele, e um conjunto de transições que a gente pode chamar de P de probabilidade, né? Mas no nosso a gente pode usar essa notação de probabilidade condicional, né? Qual é a probabilidade de parar em S', dado que eu estou em S já, né? Mas tipicamente na literatura de MDP se usa essa nomenclatura aqui assim estilo função, né? No modelo de transição de S a S'. E aí a gente tem recompensas que acontecem enquanto a gente está explorando o ambiente e possivelmente um fator de desconto gama. E aí a gente quer calcular uma política, não só uma política qualquer, mas uma política ótima. Né? O que é uma política diz? Uma política é como se fosse um mapa que diz o que a gente deve fazer para estando em determinado estado. E como é que a gente vai chegar nisso de calcular o que a gente deve fazer? A gente vai fazer aquilo que, se eu estou nesse estado, eu vou fazer a ação que tem a melhor perspectiva de eu ganhar o máximo até o futuro, até acabar o negócio, daqui para frente, se não acabar, né? Então, então a gente vai ter esse conceito de a utilidade de um estado não é somente a recompensa que eu vou receber a partir dali. É tudo que eu vou receber a partir dali se eu agir da forma ótima. Isso vai ser a utilidade do estado na política ótima. Tá? Então, a gente vai falar sobre como calcular essas coisas, né? E aí a gente vai começar tratando
aquele quadro de fator de desconto estritamente maior que zero, estritamente menor que 1, o que vai permitir a gente não se preocupar de não chega num número infinito, não sei o que lá, não vai ter esse problema, né? A gente vai poder calcular sempre nesse quadro os valores de utilidade para os estados, certo? Bom, aí veja aqui, até agora a gente só falou sobre o modelo e sobre as coisas que a gente quer chegar com isso, certo? Mas a gente não falou nada ainda de como de fato chegar nessa política ótima aí, certo? Que é o que a gente quer no final das contas, né? Então o modelo todo é para que no final a gente possa ter políticas ótimas, certo? E aí a seguir vai ser na próxima aula só, não daria tempo de fazer tudo na aula só. A gente vai ver as técnicas básicas de a gente conseguir, por exemplo, aqui quando a gente tiver um grid world da vida, a gente conseguir computar quais são os valores de utilidade dos estados, que, como eu falei, a utilidade no estado vai ser a utilidade esperada a partir daquele estado até o fim dos tempos, seguindo a política ótima. E com isso a gente vai poder ter as nossas políticas ótimas, certo? Nesse primeiro momento. Então, outra coisa também que a gente vai ver aqui, bom, então por enquanto a gente vai, veja aqui, esse modelo aqui a gente precisa saber de um monte de coisa, né? Deixa eu parar aqui. Veja, nesse modelo aqui, veja que a gente precisa saber, por exemplo, o T, o R, né? Ter essas funções. Qual é o modelo de transição, quais são o modelo de recompensa e tal. E a gente vai ver que para calcular essas coisas da política ótima, a princípio a gente vai precisar disso aí, certo? Ou seja, no primeiro momento a gente vai assumir que isso aí é dado como parte do modelo, certo? Então, na próxima aula, no cálculo de políticas ótimas, a gente vai assumir que a gente tem esse T, esse R, certo? Mas na prática, o que acontece é que a gente não sabe dessas coisas, né? O que acontece na prática é que o agente está assim num mazezinho desse e ele nem sabe nem o mapa, digamos assim, nem sabe as recompensas que ele vai receber ao passar pelos lugares, né? Nem sabe onde estão os estados terminais, positivos e negativos, né? Então, essa coisa, então, por exemplo, saber o modelo de transição seria saber a probabilidade de, para todo estado, qual é a probabilidade de você, executando cada uma das ações disponíveis, chegar no outro estado, né? Então, isso que a gente vai na próxima aula usar para calcular as coisas, tipicamente a gente não sabe. E também, tipicamente, a gente não sabe o modelo de recompensa, que é quanto você vai receber de recompensa ao longo do tempo da execução, certo? Então, mais na frente, depois que a gente passar na próxima aula, aí a gente vai começar a falar de como estimar essas coisas pela própria experiência do agente no ambiente, né? Que é chamado aprendizagem por reforço, certo? Então, na próxima aula, a gente vai ter um modelo conhecido e o qual a gente vai poder calcular uma política ótima. Então, seria como um planejamento offline, né? Como está mostrando aqui, ó. Uma vez que a gente calcule uma política ótima dessa, então a gente já tem um mapa completo. A gente poderia calcular primeiro e depois executar, né? Então, você, Bruno, computa o mapa e depois vai para o mundo real com o mapa na mão, certo? Aí isso vai ser o contexto da próxima aula, certo?
Aí depois a gente vai considerar o caso de que não é possível pré-computar o mapa. Certo? Você precisa ir interagindo com o ambiente para ir descobrindo o R, não sei o que seria necessário para computar esse mapa. Certo? Então as próximas aulas vão ser assim. Certo? Então na próxima aula a gente ainda vai falar sobre o modelo de MDP, sobre a questão do cálculo das políticas ótimas. E aí em seguida a gente entra em aprendizagem por reforço. Né? E aí depois da aprendizagem por reforço aí já dá para fazer a primeira listazinha de exercícios práticos. Certo? Pronto, então hoje a gente fica por aqui, na próxima aula a gente continua.